Ohayou gozaimasu, minasan, Josué, des. Eu quero montar com vocês uma entrevista maior do que essa última que a gente fez, que essa última que a gente fez foi pequena, certo? Para onde você vai, de que você vai, como você vai e tal. Já deu para fazer uma entrevistazinha, mas eu quero fazer uma entrevista grande com todo o material que já passou. Para isso, nas próximas aulas, eu vou dar algumas perguntas em aulas diferentes para vocês irem anotando e treinando. E nessa aula, a matéria de hoje já inclui algumas perguntas também que vão estar dentro dessa entrevista. Ok? Eu quero fazer como eu fiz na aula da entrevista, sendo que uma entrevista maior. Já que a moldura chegou, a aula está começando, eu gostaria de dizer a vocês que nós vimos a explicação na última aula, na aula 87, sobre os pronomes interrogativos, que são os pronomes que formam perguntas. Só que em japonês não existe apenas esses que nós usamos. Então hoje eu vou explicar mais alguns, montar frases para vocês verem, né, essas frases como exemplo montado, e esse vai ser o conteúdo de hoje. Mostrar mais alguns pronomes que formam perguntas. Tá ok? Os da última aula, que foi a aula 87, vocês viram aí doko, dare, do, itsu, nani, que significam respectivamente em português, onde, quem, como, quando, o qual, o que e qual. Certo? Onde, falando de lugar, quem, falando de pessoas, como, falando de maneira, quando, falando de tempo, e o que ou qual, falando de coisas. Certo? Agora eu vou apresentar mais 5 palavras que formam perguntas, certo? Doste, naze, nande, dotira e i. Certo? Essas palavras formam perguntas. E essas 5 que eu estou colocando agora têm a ver com o conteúdo da última aula. Mas eu vou colocar o exemplo agora 11 e 12. Ikutsu, dai, jobo, que não tem a ver, mas como essas duas opções, a 11 e a 12, faz parte do conteúdo, eu não quero deixar elas de fora para depois ter que pesquisar. Ficou faltando o quê? Não, eu já vou incluir elas nos exemplos, certo? A palavra pergunta, dúvida, é o que está escrito na tela aí, shitsumon. Ok? Eu vou mostrar ela escrito em hiragana, shitsumon. E também o kanji, né? Mais um para a coleção de kanjis, certo? Shitsumon. E eu vou colocar essa palavra shitsumon e vou inserir ela dentro de frase, para você já, né, não aprender só a palavra. Essas duas frases que estão aparecendo na tela é o aluno dizendo: professor, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta a fazer. Essa afirmação é Sensei shitsumon ga arimasu. Né? Se você quiser usar essa frase, professor, eu tenho uma dúvida, Sensei shitsumon ga arimasu. Agora, a pergunta: eu posso fazer uma pergunta a você? Eu posso fazer uma pergunta a você? Posso tirar uma dúvida? Shitsumon shite mo ii desu ka? Shitsumon shite mo ii desu ka? Tá ok? E ainda o professor termina a aula e ele pergunta aos alunos: alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Alguma pergunta a fazer? Nani ka shitsumon wa arimasen ka? Nani ka shitsumon wa arimasen ka? Ok? Então, essa palavra shitsumon eu vou deixar ela grande na tela, que significa perguntas, já que tem a ver com a nossa aula. E vou começar apagando as palavras em português que vocês já sabem e explicando doste. Okay? Na realidade, essa palavra doste é a palavra porquê, que faz a pergunta porquê, só que não só doste serve para a palavra porquê, mas também naze e nande. Qual a diferença entre os três? É só o grau de polidez entre elas, certo? Depende do lugar onde você está, falando com sua família, né? Num diálogo normal você usa uma, e numa entrevista de emprego, numa coisa mais formal, você usa outras. Ok? Eu vou começar então desses 3 porquês explicando naze. Além do helicóptero que não passou aqui perto, agora começou a chover. Naze, que significa porquê, certo? Eu vou abrir
um espaço lá em cima para dar exemplos. Essa palavra kanashi significa triste. Então a pergunta, por que você está triste? Naze kanashi no desu ka? Por que você está triste? Certo? Então está aí a palavra naze. Por que não comecei com ela primeiro antes do exemplo de doste? Porque na realidade, naze ela serve apenas como a palavra porquê. Doste e nande, além de porquê, pode também estar perguntando a razão, o motivo, certo? A maneira como a coisa foi feita no sentido de razão, ok? Então, doste e nande podem ser usados no mesmo local que naze, mas naze só pode ser usado como porquê. Não pode ser usado como você pedindo explicação de motivo e razão e como a pessoa chegou àquela conclusão. Então, eu vou mostrar exemplos que são exatamente iguais. Nande koko ni iru no? Nande koko ni iru no? Que significa por que você está aqui? Qual a razão, qual o motivo de você estar aqui? Doste koko ni iru no significa exatamente a mesma coisa. Ok? Só muda o grau de formalidade entre os dois. Mas os dois significam por que você está aqui. Eu vou ler os dois mais uma vez. Nande koko ni iru no? Doste koko ni iru no? Ok? Significa porque você está aqui. Agora, eu vou colocar outro exemplo que significa como você fez para chegar aqui, certo? Que também pode ser traduzido por que você veio aqui. Por que você veio aqui, como você conseguiu chegar aqui, que para o japonês você já vai estar fazendo a mesma pergunta. Então, você pode usar doste e nande como porquê, ou como qual a razão, ou qual o meio. E eu vou ler essas duas frases agora. Nande koko ni ikimashita ka? Doste koko ni ikimashita ka? Tá certo? Porque você veio aqui. Então, doste e nande significa a mesma coisa. Mas eu recomendo que você use no dia a dia doste. É o mais usado. Ok? Pelo menos na minha opinião e no que eu tenho estudado, doste é o mais usado. E a forma para doste é doste desu ka? Por quê? Certo? Doste desu ka? Falando ainda em do, que é o número 3, isso não tem diretamente a ver com a aula, mas eu não queria deixar isso para depois não. Eu vou logo explicar nessa aula para não ficar devendo e ter que procurar. Onde é que eu devia ter dito isso? Quando você pergunta como você está, ou como vai você, é alguém que desu ka, que eu já havia ensinado isso antes. Certo? Você também pode usar como vão as coisas. Do shiteru, note que aí não usa-se a partícula ka, certo? Mas do shiteru é como é que estão as coisas. É uma frase sinônima a alguém que desu ka. Vamos falar agora de dotira. Dotira, na realidade, é a mesma coisa que nani. Em português, o que ou qual. Mas, para o japonês faz diferença, assim como no inglês. Se tem algum estudante aqui que sabe falar inglês, vai entender essa explicação mais rápido. Porque existe uma diferença de qual ou o que quando você fala o what e o which. Qual é a utilidade de what? É fazer pergunta em geral. E o which é quando você tem duas opções de escolha. Certo? Você pergunta... Eu vou logo mostrar o exemplo. Né? Você tem aí uma flor. Eu ia tentar criar um agora, mas eu já tenho um exemplo pronto. Então, você tem uma flor. Que flor é essa? Ou qual é essa flor? Você está perguntando uma pergunta geral sobre algo. Então, seria nani. Agora, se você tem duas flores e perguntar qual você acha mais bonita ou que flor você prefere, então você usaria dotira. Em português, isso não faz diferença. O que e qual, a mesma coisa. Mas em inglês e em japonês, faz. Floricultura, como nós já vimos, é hanaya. Então, flor é hana. Então, você tem agora dois exemplos, né, com uma barra no meio, dividindo. Nani hana desu ka? Está perguntando apenas sobre uma flor. Que flor é essa? Você não sabe se é margarida, se é tulipa. Agora, se você perguntar dotira no hana desu ka, note que o dotira usa o no. Aí você está perguntando qual das duas você acha mais bonita. Não tem a palavra bonita ainda, não, mas está pedindo para você escolher uma das duas nas suas opiniões.
Ok? Agora eu vou trocar esse exemplo, porque nessas duas frases, o que você tiver pedindo uma opinião, você vai colocar no lugar exatamente nessa fórmula de Hanai. Então eu vou usar iro, que é ko, e dobutsu, que é animal. É só colocar exatamente no mesmo lugar. Ok? Então, vamos ver com ko. Você tem um quadrado vermelho aí na tela, e eu vou perguntar, que cor é essa? Nani iro desu ka? Nani iro desu ka? Agora eu vou colocar um quadrado preto, e vou perguntar a você qual cor você prefere para pintar alguma coisa. Então vai ser dochira no iro desu ka? Dochira no iro desu ka? Qual delas você prefere? E agora com o animal você tem aí o sagi na tela, certo? E a pergunta é: Nani dobutsu desu ka? Que animal é esse? O sagi desu. O sagi desu. Agora eu vou usar dochira para perguntar qual deles você escolhe. Dochira no dobutsu desu ka? Dochira no dobutsu desu ka? Então você tem duas opções. Essa é a diferença entre dochira e nani, que em português tem exatamente a mesma tradução. Ok? Agora vamos ver esse ii, que tem a ver com daijobu. Por isso que essa setinha está marcando os dois. Qual seria a diferença entre eles, já que eles fazem praticamente o mesmo papel? Ii desu ka é, tá tudo bem aqui? Quando você usa essa pergunta, tá tudo bem, você está esperando que a resposta seja positiva. Digamos que um amigo seu disse, não, eu vou terminar aqui um trabalho de história ou um trabalho de matemática de 10 questões, então você chega perguntando, e aí, como é que está a situação aí? Como é que está indo? Essa pergunta ii desu ka, você está esperando que a pessoa, ela pode até dar uma resposta negativa, mas você está esperando uma positiva. Tá ok? Já daijobu desu ka é quando você espera uma resposta negativa. Você vê que a pessoa está triste, aí chega e pergunta, está tudo bem com você? Olha a diferença, está tudo bem aqui? Está tudo bem com você? Você imagina que a pessoa vai dizer, não, eu estou triste por causa disso, disso, disso. Então, ii desu ka, está tudo bem? Daijobu desu ka também pode ser, está tudo bem? Mas você perguntando à pessoa. E uma espera a resposta positiva, ii desu ka, e daijobu desu ka, né, uma resposta mais negativa. Apesar de que você pode usar respostas positivas aí. Não, eu estou doente, mas eu estou bem. Certo? E nós vamos ver agora a explicação desse último exemplo 11, ikutsu, que vai ficar para uma outra aula, porque eu vou lidar com esse assunto depois. Ikitsu significa quanto. E agora eu estou colocando outro exemplo, que é ikura, que também significa quanto. Qual é a diferença desses dois? Ikitsu desu ka? Ikura desu ka? Ikitsu é quanto em relação à quantidade. E ikura é quanto em relação a preço. Eu vou lidar com esse assunto em outra aula, mas mesmo assim ainda vou dar uma explicaçãozinha agora. Ikitsu desu ka? Quanto você precisa? Quantos tem aqui? Qual é a quantidade? Já ikura desu ka é quanto custa isso. Se você quiser saber o preço de alguma coisa, e eu vou dar uma aula sobre compras mais para frente, bem mais para frente. Então você coloca o nome do objeto, o a, antes. Então você quer perguntar o preço de uma maçã, e maçã é ringo. Ringo wa ikura desu ka? Quanto custa essa maçã? Certo? E ringo wa ikitsu desu ka? Quantas maçãs você precisa? Ok? Mas eu vou lidar com esse assunto depois. Tá ok? Muito bem. Então eu acabei de mostrar outros pronomes que formam perguntas, diferente da entrevista. Eu espero que vocês tomem nota de tudo e produzam mais material para a gente falar mais japonês. Ok? Mata ne!